Olá a todos! Então, vamos aos símbolos sabianos, lembrando que estamos nos símbolos do signo de Gêmeos. E hoje eu vou falar sobre o grau 2 de Gêmeos. Então, se você tem qualquer um dos seus planetas ou qualquer uma das suas casas no grau 2 de Gêmeos, eu vou dar a minha interpretação da primeira passagem do símbolo sabiano e a segunda, como sempre, eu vou ler na íntegra. Então, vamos lá. Grau 2 de Gêmeos. Um homem escala um muro com o auxílio de uma escada de cordas, tendo um punhal entre os dentes e uma arma de fogo ao seu lado, enquanto um militar puxa atrás dele 2 prisioneiros. Essa passagem, ela remete a algo que Gêmeos, o próprio signo de Gêmeos tem, que é a capacidade de improvisar, de improvisação, né? A versatilidade. Uma escada de cordas não é algo fácil de subir, de se usar. A escada de cordas é uma escada artesanal, né? Então, esse homem, ele tem um punhal na boca, né? Que também é um local bastante improvável, ou pelo menos inusitado de se levar, né? De se carregar um punhal em uma situação de escalar uma escada de cordas, que já mostra uma certa dificuldade, né? E ao lado dele uma arma de fogo. Então, esse homem, ele está preparado para ou uma defesa ou um ataque. Ele está armado, né? Seja pelo punhal ou pela arma de fogo. Então, esse homem, ele está numa situação arriscada. Ele escala um muro e ele tá, de certa forma, ali, usando da sua destreza, usando da sua capacidade de improvisação. Até porque um muro, ele é construído com uma finalidade. Ele não está escalando uma montanha, ele não está fazendo rapel, ou sei lá o que, não. Ele está escalando um muro. E um muro, ele é construído com uma finalidade. Ou ele pertence a alguém, ou ele tem uma finalidade de dividir alguma coisa. Então, esse muro no qual o homem está escalando me faz pensar, embora a passagem não fale de uma fuga, né? Não chegue a falar de uma fuga, mas quando a gente vê a segunda parte dessa passagem, que fala de um militar que conduz 2 prisioneiros, que ele puxa atrás dele 2 prisioneiros. Então, embora não remeta diretamente a uma fuga, no caso do homem que escala um muro com a escada de cordas, isso me faz pensar em alguém que está improvisando com o intuito de fugir ou de não ser visto, né? Porque são 2 prisioneiros que o militar carrega. E veja bem, enquanto que um militar puxa atrás dele 2 prisioneiros. Então, o militar é alguém que se preparou para ser um militar. É alguém que não improvisou essa profissão, ou não improvisou esse posto de militar. Ele tem uma patente de militar que o permite aprisionar. Então, ele traz, né? Ele puxa atrás dele 2 prisioneiros. Já o homem que escala um muro através de uma escada de cordas, ele está numa situação de improvisação, mas ele também está armado, né? Aqui não fala que o militar está armado, mas supõe-se que seja alguém que tenha, né, armas. Então, é alguém que já está no ofício de lidar com esses armamentos. E o homem que escala um muro com uma escada improvisada, uma escada de cordas, que é uma dificuldade muito grande, né? Escalar com uma escada de cordas, né? Algo até um tanto circense, ele traz o punhal na boca, né? E a arma de fogo ao seu lado. Então, ele é alguém que ele está ali preparado para alguma coisa, ou para o ataque ou para a defesa. E, em paralelo a ele, esse militar, ele puxa 2 prisioneiros com ele, né?
atrás dele. Então é alguém que está preparado para alguma coisa e alguém que improvisa para outra. Então essa passagem remete à possibilidade da pessoa que tem planetas no grau 2 de Gêmeos ou alguma linha de casa indicar tanto uma situação onde a pessoa tem uma capacidade de improvisar, tem uma característica de uma defesa também, e tem a possibilidade de se especializar também em uma situação, né? Através da sua criatividade. Então, tem uma parte em que ela representa, em que essa passagem representa alguém que tem o domínio sobre alguma coisa, que tem uma certa autoridade sobre alguma coisa, e nisso o militar aparece. Ou então alguém que tem aí uma grande capacidade de improvisação e que, de certa forma, é uma pessoa prudente, embora arrisque, né? Seja uma pessoa que se arrisca também, porque não é uma situação das mais confortáveis ou das mais seguras você escalar um muro com uma escada de cordas e um punhal na boca e uma arma de fogo ao seu lado. Então, é uma situação onde a pessoa tem uma grande capacidade, uma versatilidade, tem equilíbrio, né, em termos físicos, tem questões de improvisação, mas é também uma situação onde a pessoa ela pode chegar, se ela quiser, ela chega a ter uma posição mais elevada, como, por exemplo, a posição de um militar, que ele está apto a capturar prisioneiros. Então, é alguém que está apto a capturar alguma coisa que faz parte da função dela, assim como também ter uma destreza para lidar com as situações da vida. Então, existe um certo jogo de cintura nessa passagem do grau 2 de Gêmeos, uma capacidade de improvisação, uma capacidade de atuar nessa área da vida ou na área do planeta com uma certa característica de uma certa improvisação e até mesmo de uma certa imprudência. A pessoa corre certos riscos. Não sabemos de fato se a pessoa que escala o muro está em fuga, mas quando se fala de militar que conduz prisioneiros, a gente pode pensar numa situação de fuga, embora isso não esteja claro. Eu não posso afirmar em que essa passagem ela tenha de fato essa conotação de que o homem que escala o muro com a escada de cordas está fugindo, né? Mas ele utiliza do auxílio dessa escada, que não é nada fácil, né? Então é alguém que tem uma certa versatilidade ou uma certa destreza nessa área da vida representada pelo planeta ou pela casa onde a pessoa tem o grau 2 de Gêmeos. E também uma possibilidade de se atingir um posto ou uma determinada... alcançar o objetivo também de ser alguém que tem uma superioridade no sentido de capturar prisioneiros, ou seja, de exercer a função daquele que promove, de certa forma, a lei ou faz valer a lei, certo? Então agora eu vou falar da segunda passagem na íntegra, como sempre faço. Um homem armado arrastando 2 homens nus. Então, dois homens nus, eles fazem uma alusão aos 2 prisioneiros, ou seja, alguém que já está numa condição está numa condição inferior, né? Está numa condição de alguém que ou está devendo alguma coisa, ou não está com a sua dignidade preservada, né? Os 2 homens nus, ele não está com a sua dignidade preservada, tanto pelos homens nus como pelos prisioneiros. Então, eles estão sendo arrastados por um homem também armado, ou seja, alguém que está em uma posição de superioridade física, né? Oferecendo aí um risco para essas pessoas. Bom, então essas situações de risco, elas precisam ser avaliadas nesse grau também, que é um risco que a pessoa corre, né? Sobretudo na primeira passagem, quando ela se aventura em certas atividades pouco seguras, tá bom? Então essas foram as questões que eu consegui pensar a respeito desse símbolo sabiano do grau 2 de Gêmeos, e até o próximo.